Tudo bom? Tudo bom com todos? Gente, esse videozinho, ele é um pouco diferenciado e até mesmo especial, tá? Existe uma pessoa que eu quero que vocês chamem e assistam esse videozinho juntos. De preferência, a família toda. Mas essa pessoa, que eu imagino que vocês já sabem quem é, eu faço questão que esteja aqui conosco, ao seu lado, aqui ao meu lado também. Eu quero que você chame, mocinhos e mocinhas, tá? A sua mamãe. Sua mãe querida. Chame ela, por favor, tá? Tudo bom, mamãe? Tudo bom? Então, esse videozinho, mãe, é um pouquinho especial para vocês, tá? Bem especial mesmo, tá? Então, antes de começar, eu quero fazer aqui contando uma história que eu acho linda, 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 linda mesmo, linda, tá? Eu tenho certeza que acho que 99%, acho que eu arrisco até uns 100%, todos devem conhecer, tá? Que é a história do Peter Pan. Peter Pan? Peter Pan. Mas você está chamando a minha mãe para falar sobre a história do Peter Pan? Uhum, estou sim. Tá? E por favor, eu quero que escute. Essa história, tá? Apesar de ser uma fábula belíssima, tá? Inglesa, conhecida no mundo todo, tá? Essa história, ela mostra a importância que tem da mãe, tá? No dia a dia da criança, no caráter dos filhos, na organização da casa, tá? O braço direito do pai, a delicadeza, a poesia, a regra, tudo isso ele mostra. É um dos meus livros preferidos, tá? Pequeno, no máximo umas 200 páginas. Tá aqui, ó. 220 páginas. 220 páginas. E é um dos meus livros preferidos. O Peter Pan, ele sai da Terra do Nunca, não é totalmente à procura de aventuras, 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 aventuras. Ele não quer ficar caçando piratas, somente isso. Sabe? O Peter Pan, na historinha, ele sempre procura uma mãe. Sempre está procurando uma mãe. Então, ele voa na cidade de Londres, procurando janelas que estejam abertas. E uma vez que ele encontra uma janela, ele entra lá dentro, claro, sem ninguém perceber, tá? Ele entra lá dentro e observa a mãe cuidando dos seus filhos. Bonito, né? Ele observa a mãe cuidando dos seus filhos. Então, em várias e várias janelas, ele olha as mães, e fica se perguntando, se imaginando, como deve ser bom ter uma mãe? Como deve ser bom ter uma mãe? Que possa te levar para a cama, que possa te dar um aconchego, que possa te botar na ordem. Ou seja, ele fica se imaginando. E nisso que se imagina, ele procura realmente uma mãe para ele. Ele procura. Clodes, professor Clodes, e ele não tem mãe? Aí que está. Ele é um garoto perdido. Tá? Quem conhece aqui, a história se chama Peter Pan e tem os meninos perdidos. Ele é um menino perdido. Tá? Só que ele não cresce. Então, numa dessas, ele procurou uma mãe e encontrou uma mocinha chamada Wendy. Wendy, né? Que é para mim, tá? Apenas um leitor básico, é a principal personagem dessa história. Que toda história do Peter Pan, ela se passa em volta da Wendy. E o que o Peter Pan quer na Wendy? Ele quer uma mãe. Ele quer uma mãe. Ele chama ela porque ele fala que ele gostava das histórias que ela contava para os seus irmãos menores. Então, toda vez, ele ia na janela da Wendy e ficava escutando ela contar as histórias. E ele ficava admirado, admirado. E o que é mais engraçado é que, por mais que a Wendy fosse na idade dele, ele ainda via como uma mãe. Como uma mãe. E no momento em que ele teve contato com a Wendy,
que a sombra dele foge, né? A sombra do Peter Pan foge, e ele tenta consegui-la, e não consegue, tenta prender e não consegue, e ele começa a chorar, a Wendy aparece e pergunta, menino, por que chora? E ele, mostrando-se como se fosse um filho, homem, né, da mãe, ele fala, eu não estou chorando, tentando se proteger, não estou chorando. Aí ela fala, eu estou apenas tentando colocar a minha sombra no meu pé, que é uma fábula. E aí, a parte engraçada, porque a Wendy, ela fala, tudo bem, se você quiser, eu costuro para você. E ela vai e costura a sombra do Peter Pan no seu pé, no pé dele, claro. E é fenomenal, porque aí depois ele começa a conversar com ela e ele quer saber o final da história. Ele fala, eu vim sempre aqui contar o final da história, eu quero que você me conte o final, porque eu tenho que voltar na Terra do Nunca e explicar para os meninos perdidos como é que termina toda a história. E ela conta e ele fica admirado. E ele faz, por que você não vai à Terra do Nunca? Né? Por que você não vai à Terra do Nunca e seja a nossa mãe? Gente, olha que pedido bonito. Por que você não vai à Terra do Nunca e seja a nossa mãe? E ela aceita. Quem conhece a história do Peter Pan sabe que a Sininho não, a Wendy, ela realmente vai à Terra do Nunca, né? E lá ela conhece os garotos perdidos, meninos perdidos, e lá ela começa realmente a tratá-los como se fossem filhos. Então ela cuida deles, ela dá remédio, mesmo que o remédio fosse um pouco d'água, faz de conta, um pouco d'água, e contando lá para eles, isso aqui é o remédio, vai te curar e tudo mais, está na hora de você dormir, já lavaram as mãos antes de comer, não suja o tapete. Aquela coisa que uma mãe que cuida da casa faz com todos nós. E no final, que é belíssimo, gente, é belíssimo, mamãe, a história é belíssima. Guri, a história é belíssima no final. O que acontece? A Wendy volta. A Wendy volta para Londres, volta para a casa dela. Os meninos perdidos todos acabam virando irmãos dela, né? O pai e a mãe da Wendy adota-os, como se fosse parte da família. O Peter Pan vai embora. E ele sempre volta, sempre volta, sempre volta. A Wendy cresce, né? A Wendy cresce. E ela tem uma filha. E essa filha assume o lugar da Wendy, como se fosse a mãe do Peter Pan. Essa filha cresce e tem outra filha, ou seja, a neta da Wendy. E essa neta da Wendy, que era chamada de Morgou, não lembro, né? Ela também se torna a mãe do Peter Pan. E aí, no final da história, é mais ou menos desse jeito. O Peter Pan sempre está indo em janela, que está aberta, procurando uma mãe. Olha aqui. E toda vez que chega a hora de fazer a faxina da primavera, ou seja, que é o Wendy que fazia, Peter Pan vem buscar, né, a sua mãe e levá-la para a Terra do Nunca, onde ela lhe conta histórias, os quais ele ouve com grande atenção. Quando Margaret crescer, ela vai ter uma filha. E vai ser a vez dela de ser a mãe de Peter. Termina a história desse jeito. Mãe, feliz Dia das Mães. Tá? Feliz Dia das Mães, porque eu sei que cada um de vocês, tá? É um exemplo 1000 vezes, 10.000 vezes, 50.000 vezes melhores que a Wendy. Eu tenho certeza que cada um de vocês é 10, 20.000 vezes melhores que qualquer mamãe retratada na literatura. Eu tenho certeza que vocês é a melhor mãe que qualquer artista já tenha feito. É a melhor mãe que qualquer música já tenha cantado. Você é a melhor mãe deste mundo. E você, garoto, e você, princesinha, mocinha, que está aí do lado, saiba que a sua mãe, neste momento, e no momento que for, ela sempre vai estar com você.
ela sempre vai estar ao seu lado. Sempre vai estar ao seu lado. Sempre. Tá? Me fizeram uma pergunta. Como foi que surgiu o Dia das Mães? Eu pesquisei e tem aqueles dias que apenas alguém colocou. Hoje vai ser o Dia das Mães. Tem aqueles dias que fizeram uma homenagem. E tem aqueles países que realmente também acabaram copiando. Eu achei uma das histórias mais bonitas foi quando eu vi o Dia das Mães lá nos Estados Unidos. Tudo bem, nós estamos no Brasil, mas eu acho que serve como exemplo. Vamos lá? Vamos para mais uma historinha? Se eu não me engano, teve uma fase lá nos Estados Unidos onde estavam tendo muitas guerras internas. Não sei se foi aquela guerra da secessão, aquela guerra que estava todo mundo se matando, aquela coisa toda. Tá? E aí o que aconteceu? Sabe? Muitos soldados geralmente são novos, né? Os soldados iam à guerra. Iam à guerra e lá morriam, lá se feriam, né? Lá ficavam doentes. E talvez naquele momento, na cama, deitados, sofrendo, chorando, o que eles queriam não é uma namorada, não é uma enfermeira. O que eles queriam é uma mãe. É uma mãe. Então, meninos, o que aconteceu na história lá? Os soldados, naquela guerra toda, sabe? Algumas mães, organizadas por uma outra mãe lá, não me lembro o nome, elas começaram a ir para a guerra. Ir para a guerra. Não como soldado, óbvio, mas iam para a guerra, elas iam para lá levar coisa. Levavam alimentos, levavam roupas, sabe? Algumas, com conhecimento de enfermagem, cuidavam dos feridos, né? E depois voltavam. Só que algumas resolveram ficar lá. Resolveram ficar. E nisso que elas ficaram, elas começaram a cuidar dos soldados. Daqueles que estavam precisando de um seio materno. Começaram a cuidar, a lavar suas feridas, a escutá-los, a tratá-los como filhos. Afinal, muitos filhos dela estavam na guerra. Muitos filhos dela não iam voltar da guerra. Então, o que aconteceu? A guerra acabou, cada um voltou para sua casa, a vida continuou, e alguns soldados que não se esqueceram de todo o carinho que recebeu das mães, fizeram então uma das homenagens mais lindas que eu já vi. Eles chamaram as mães que foram para a guerra, aquelas mães que foram para a guerra, né? Organizaram lá um evento no dia e falaram: neste dia, hoje, aqui agora, as senhoras não irão fazer nada. Quietinhas aqui, fique sentadinho, que nós temos algo para mostrar. E aqueles soldados, alguns cegos, outros amputados, outros com a saúde mental ainda abalada, fizeram a homenagem mais linda que vocês podem imaginar. Mais linda que podem imaginar. E naquele dia, eles terminaram a homenagem com um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Então, depois disso, começou a ter o hábito de ter o Dia das Mães. Começou a ter o hábito do Dia das Mães.
Estão entendendo? Aí escolher uma data. Cada país tem uma data, se não me engano. E nesse dia, de preferência no domingo, as famílias se reuniam em volta da matriarca e lhe faziam homenagem. Como não dar a melhor homenagem para as mães? Como não fazer uma homenagem para elas? Como não dizer tudo aquilo que a gente deve dizer? Tá? Mãe, hoje, nesse dia, nessa situação, tá? Que infelizmente o mundo todo está passando, eu sei que a força que você tem é maior do que qualquer no mundo. Que nenhuma casa se mantém se não tiver a força de uma mãe. Que a família é muito importante. Então, quero, na minha simplicidade, desejar e agradecer por um dia você ter aceito essa bênção que Papai do Céu deu, que é ser mãe. Eu quero agradecer por um dia você ter colocado essa criança maravilhosa no mundo, que é o seu filho. Eu quero agradecer todos os dias que eu sei que você faz um esforço danado para que a palavra mãe não seja apenas mais uma palavra. Mãe, obrigado por tudo que você faz. Obrigado por seu dia. Obrigado por estar conosco. Feliz Dia das Mães. Tá? É um voto que o professor Clodes dedica e toda a escola do Jardim do Éden também dedica a senhora. Feliz, feliz e mais do que um feliz Dia das Mães. Obrigado.